O Flamengo venceu o Audax por 2-1, mas um grupo, né, que estava lá no estádio fez isso aí. Sobe o som. Presta atenção. Pois é, e uma parte da galera que estava lá no estádio, na bronca, vaiando, o Flamengo venceu o Audax por 2-1. Mas hoje, em entrevista à Flá TV, Gabigol falou sobre isso. Veja aí. Fazia tempo que eu não aprendia tanta coisa assim em pouco tempo, sabe? Então, creio eu que ele tem mais coisa para poder ensinar a gente, que ele tem mais coisa para poder passar de novo. Então, como eu falei, eu acho que é ter um pouquinho de paciência, não só com ele, mas também com a gente, por causa dessas mudanças que vem acontecendo. Mas eu tenho certeza absoluta que vai ser um ano especial para o Flamengo. A gente está muito feliz com ele, eu espero que ele fique muito tempo no Flamengo, porque realmente tem sido um início maravilhoso. Olha aí, o Gabigol, portanto, declarando o apoio aí ao Paulo Souza, dizendo que há muito tempo que não aprendia tanto com um treinador, mas uma parte da galera já tá meio de bico com ele aí, Pascoal. Ei, Pascoal! Ô, João, ontem a gente falou da escalação e o torcedor é aquele negócio. Não é o 4-4-2 que ele quer, não é o 4-3-3 que ele imagina. O torcedor começa a ficar nervoso. Eu disse aqui ontem que, para mim, o Paulo, ele faz um bom trabalho, o Paulo. Por quê? Porque ele tá fazendo um trabalho autoral. Ele não está pegando o trabalho de ninguém para fazer. O trabalho do Jorge Jesus foi esplêndido, maravilhoso. Teve mais vitórias, né? Teve mais títulos do que derrotas. Do que derrotas. Mais títulos que derrotas. Não dá, 5 títulos e 4 derrotas. Espetacular a passagem dele pelo Flamengo. Espetacular. Só que esse treinador enxerga o jogo de uma maneira diferente. Ele gosta de 2 centroavantes, ele gosta de 3 zagueiros, ele está buscando zagueiro. Fabrício e o Bruno chegou agora, não foi? Chegou e deve estrear no final de semana contra o Nova Iguaçu. Bom zagueiro. Isso, deve estrear. Bom zagueiro. Então, o Flamengo está buscando ainda um jeito, colocar um time do estilo do treinador e ele colocar o seu estilo para os jogadores. O Gabigol falou que está aprendendo muito. Eu, com todo respeito, acho que nessa situação, a torcida do Flamengo faltou com respeito com o treinador. Pascoal. Faltou. O time ganhou, não ganhou? Ganhou. Né? Perdeu para o Fluminense. Né? E já perdeu. Ele não foi o primeiro a perder para o Fluminense, né, meu senhor? Não. O Renato parece que perdeu também. Perdeu, Pascoal. O Rogério Ceni perdeu também. Eu acho que perdeu também, Pascoal. Mas então, meu senhor, não foi o primeiro a perder para o Fluminense. Perdeu. Não foi o primeiro. Acho que quem vaiou, porque é uma minoria, é uma pequena parte que vaiou, uma pequena parte. Agora, a gente pode discutir alguns aspectos. O Gabigol encontrou o Pedro em campo? Não. O Pedro encontrou o Gabigol, essa dupla de ataque? Eles se encontraram? Não, tiveram dificuldades na partida. Então a gente pode discutir alguns aspectos, né? O Arrascaeta é um jogador de um brilho acima do comum. Mas ainda não, nessa temporada, ainda não. Mas tá começando. Ele tá sendo o malvadão? Não. Ele tá sendo o debochado? O debochado? Não tá bem. Não? Então, quem é que tá arrebentando no Flamengo? Você fala, esse aqui tá arrebentando. Então o Paulo está buscando um time. Ele tem o que mais? Alguns dias até dia 20, né? Até o jogo contra o Atlético, ele terá 2 partidas. No domingo contra o Nova Iguaçu e na quarta-feira contra o Madureira, então aí depois do jogo com o Atlético. Mais 2 jogos? Mais 2 jogos. Então ele vai ter, numa linha geral, ele vai ter o quê? Mais 4 treinos, pelo menos, né, Silas? Antes de 2 jogos, pelo menos mais 4 treinos. Isso. Para poder botar aquilo que ele imagina, né? Ele não tem a zaga que ele imaginava. Ainda os jogadores não estão prontos, né? Ele tem os laterais que ele trouxe para a zaga. O meio-campo vai ser esse? Ou o meio-campo vai ser um pouco mais livre para trabalhar a bola? Ele está buscando o jogo. Parece que o Arão, que tem sido aí, depois da vinda do Jesus, um jogador titular do Flamengo há muito tempo,
parece que ele está perdendo espaço para Thiago Maia e Andreas Pereira. Porque o Paulo Souza foi segundo, ele era ponta de lança, 8 como o Silas. Joguei contra ele, pô. Depois ele voltou depois ele voltou a jogar de segundo volante, vai ficando vai para defesa. Aí começou a jogar de segundo volante. E ele conhece aquela situação ali. Então o que ele prefere? Jogadores de saída de bola. Então a gente já tem um quadro, na minha visão. Ele gosta de 3 zagueiros, ele gosta de 2 atacantes por dentro, ele gosta de 3 homens no meio campo que saibam sair com a bola. Então a gente já vai vendo o estilo de trabalho dele. Esse é o estilo do Paulo. Agora, o torcedor do Flamengo, você acha que por um jogo, por uma derrota contra o Fluminense, é o bastante para chamá-lo de burro? Ou num dia que ele coloca 3 zagueiros, você vai chamá-lo de burro? Ou então vou fazer outra pergunta para você, torcedor do Flamengo. Mas não foram 3 zagueiros, né? Aí o Isla já jogou nessa função na seleção do Chile. Jogou. O Felipe joga frequentemente nessa mesma situação, só que ele entra em diagonal. Mas o torcedor, Pascoal, tem os erros do Isla na cabeça, como lateral, e tem os erros do Felipe Luiz, quando fechou. O Felipe Luiz fez pênalti ali dentro, em jogos importantes do Flamengo. E o torcedor tem isso na cabeça. Então, assim, eu não sei se o Mauro, o João, até você concorda comigo. Você não acha que numa segunda instância, aí você coloca aquilo que você quer fazer? Porque o jogo da final está muito em cima. Se o Flamengo perde pro Atlético Mineiro, aí fica ruim para ele. Por quê? Porque o jogador, isso gera ele tá imaginando insegurança no jogador. Lá contra o Atlético. Um Arão, você começa a tirar o Arão. Vai gerando insegurança, porque o Arão tá acostumado com o Andrés Pereira, com o Arrascaeta jogar assim. Aí o Bruno Henrique tá acostumado, aí você começa a mudar nesse primeiro momento, e aí, porque o torcedor do Flamengo não é só ganhar. Ganhou, mas o torcedor do Flamengo quer que ganha jogando bem. Porque os grandes rivais do Flamengo hoje, quem são? Palmeiras, final do Mundial. Atlético Mineiro, passando o carro em cima de todo mundo. É o adversário da decisão da Supercopa. Justamente. E o Silas já foi técnico do Flamengo, ele conhece bem, né, como é que é lá dirigir o Malvadão. Mas é o seguinte, algumas informações aqui importantes. Vamos aguardar os 2 próximos jogos antes da final da Supercopa contra o Atlético, que serão contra Nova Iguaçu e Madureira. Há uma tendência para que o Paulo Souza coloque no dia 20 contra o Atlético os 3 zagueiros: Fabrício Bruno, que deve estrear contra o Nova Iguaçu, Davi Luiz, que volta contra o Nova Iguaçu, e Felipe Luiz compondo esse trio. Essa é a tendência. E a dupla de volantes, Thiago Maia e Andreas Pereira. Depois de bastante tempo, é bem possível que o William Arão perca espaço no time titular do Flamengo. Agora o romântico Paulo Souza, né, ele é engraçado, assim, numa forma positiva de falar, elogiando o Paulo Souza. Ele é um cara muito firme nas palavras, mas ele é muito equilibrado, né, muito sereno, assim, ele não perde a linha. Veja o que ele falou aí sobre negócio de burro e tal. É isso, né, produção? Fala aí, Paulo. A torcida é muito passional, sabemos perfeitamente que estas coisas acontecem nos anos, não só aos treinadores, aos jogadores, e essa paixão é conforme ganhamos, idolatram-te, metem-te lá em cima e outras vezes criticam-te. Isso faz parte do nosso dia-a-dia, e são eles que acabam por ter sempre a razão, porque são eles que estão no estádio e querem ver as suas coisas, mas a paixão deles leva-os a serem diferentes hoje e amanhã. Sereno, né, Silas? Você que enfrentou o Paulo Souza em campo, lá jogando em Portugal. Sereno, equilibrado, né? Muito. Assim, o Abel Ferreira teve um momento que ele saiu um pouco da casinha, até porque o português, o sangue é quente. Mas o Paulo Souza está chegando. Eu acho assim, gente, estou fazendo experiência. Isso vai melhorar daqui a pouco, tenham paciência e tal, mas o torcedor é paixão, ele mesmo falou. Agora, bom para ele, se ele continuar com essa serenidade, né, porque as coisas tendem a melhorar. Agora, volto a dizer, se perder para o Atlético Mineiro, rapaz. Aí pode ter romantismo, pode ter o que quiser, vai ficar ruim. E isso vale também para o turco Mohamed, né? Se o Mohamed perder a final da Supercopa do Brasil para o Flamengo, a massa do Galo já vai dar aquela agitada. O Abel Ferreira perdeu para o Flamengo aquela final, sim, mas todo mundo elogiou o comportamento do Palmeiras. Elogiou, é verdade.
Vai perder para ver. Então tem que começar ganhando. Aí quem vai entrar em campo vai ser o Rodrigo Caetano lá no Atlético Mineiro e o Braz lá no Flamengo, assim como o Cícero Souza entrou lá no Palmeiras e segurou o treinador, né? Falando em Braz e Spindel, será que eles vão estar em Cuiabá no próximo dia 20? Por que eu estou falando isso? Porque a dupla continua na Europa, continua agindo, continua buscando reforços para o Flamengo. Porém, a informação de hoje, no final da tarde, é a seguinte: o Flamengo quer um goleiro, mas que não está na Europa. É um goleiro que está no Brasil e é um goleiro que atua no Atlético Paranaense. Santos virou uma possibilidade do Flamengo para o gol. O Flamengo inicia conversas com o Atlético Paranaense para contratar o goleiro Santos. Que tal, hein, Pascoal? Bom. Bom nome? Bom, medalha de ouro olímpica. Muito bom. Goleiro da Seleção Brasileira Olímpica, ganhou medalha agora no Japão. Baita goleiro. Ele já tem quase 30 anos ou 30 anos, se não me falha a memória. É isso aí, Pascoal. Mas ele é um baita. Eu acho que outra coisa. Ele é o Santos, na minha visão, 31 anos, muito obrigado, Fabrício. O Santos é um goleiro que pega a bola. Sim. O Santos não se desfaz da bola. Porque a moda hoje, porque você sabe que tem moda, né? Tem moda, modinha. Chuta no gol, tira daí, o cara, pá, palma pra cá. Mão de pau, daí, é isso? Pá, palma pra lá. Outra aqui, mão de pá, pau, um soco pra cá. Mão de pau. O Santos não, chuta no gol e pega a bola. O Santos não é mão de pau? Não, o Santos pode, claro que goleiro pode falhar, porque faz parte do contexto, faz parte da história, mas ele pega a bola, chuta, ele pega, chutou, ele pá. Porque é permitido, não sei, acho que uma regra não mudou, né? É permitido pro goleiro pegar a bola com a mão, né? Porque tô falando muito de pé, o goleiro, mas com a mão pode pegar. Porque tem goleiro que detesta pegar a bola com a mão. Só joga com o pé. Não, e aí vem, pá, pá, e os caras só vão aqui, só tirando pra cá, só tirando e pá, isso, aí o Santos não, chuta no gol, o Santos, pá, a bola ele gruda, a marvada gruda na mão dele, assim, segura aqui, aqui ó, pegou, o Santos pegou. Esse é o diferencial do Santos, é um baita goleiro. Então é um bom alvo para o Flamengo, né? Se o Flamengo contratar, contrata um goleiraço. Vamos saber se agora, o Atlético Paranaense vai... ontem, né, cara? Garoto, vai ter bom momento e vai ter mau momento, isso faz parte da carreira. E é um goleiro de carreira. muito potencial, Hugo Souza. Vamos ver se o Atlético Paranaense vai negociar o Santos. O maior da história do Atlético, João. É o maior, João. O Santos? 8 títulos em 13 anos. Se igualou lá a um outro ex-goleiro, Pantera, se não me engano. Mas ele tem muita moral lá. Eu tô só achando estranho o Atlético querer se desfazer. Ele tem muita moral. O Flamengo é que tem interesse. Não sabemos se o Atlético quer se desfazer, não. Se o Atlético vai querer o Flamengo tem interesse. É difícil fazer negócio com o Atlético. Conversando lá, petralha com gelo no sangue. Vai ser uma conversa boa. Alexandre Matos e Marcos Braz, que conversa, hein? A conversa Isso é um clássico dos executivos de futebol, né? Só um detalhe, quando você está no Flamengo e eu acabei passando batido, achei sensato e importantíssimo o depoimento do Gabigol, hein? Sobre o técnico. Acho que isso aí dá uma moral para ele incrível. Sinal que o grupo tá com ele, tudo bem, parte da torcida tá aí, vaiana, etc. Mas ele vir no dia seguinte e dizer que fazia tempo, ele deve estar falando desde o tempo do Jesus, provavelmente, que ele deve ter aprendido muito com Jesus em pouco tempo. Fazia tempo que eu não aprendia tanta coisa em tão pouco tempo. Ou seja, do Jesus para cá eu não tinha aprendido nada com ninguém que passou por aqui. Esse cara é bom. Eu acho que ele esculhambou de tabela. Esculhambou não, mas enfim. Esculhambou o Dom, o Senna e o Renato, hein, rapaz? É verdade, hein, presidente? É bem observado esse detalhe. Ele foi assim, incisivo, dizendo, espero que fique por aqui por muitos anos. Achei um depoimento muito forte, que acho que tem muito peso. Acho que tem peso, sim. É o Gabigol que está falando isso. Gabigol enorme na história do Flamengo, tem peso, sim.